Fala, meu povo, tudo tranquilo? Eu sou a Erika Charru, da Charru Cursos, e nessa aula do nosso curso de pós-produção com Photoshop, nós vamos falar sobre a camada de ajustes cor seletiva. E durante essa aula, você vai descobrir que a camada cor seletiva vai ter várias semelhanças com a camada equilíbrio de cores. No entanto, ela vai trabalhar de forma ainda mais seletiva. Enquanto o equilíbrio de cores é utilizado para a correção de cores em áreas de luminosidade, a cor seletiva não só pode fazer o mesmo, como também pode controlar a luminosidade de cada área e ainda pode trabalhar separadamente cada cor da nossa imagem. Ou seja, ela vai servir principalmente para quando quisermos fazer alguns ajustes pontuais de cor nos nossos renders, ok? Então bora lá! E onde é que eu vou achar o ícone dessa camada no meu painel de ajustes? O ícone dele será justamente o penúltimo aí do nosso conjunto de ajustes, ou seja, esse retângulo cortado ao meio por um X. E clicando nele, assim como nos outros, automaticamente uma camada é gerada aqui no nosso gerenciador de camadas e os controles já ficam ativos no nosso painel Propriedades. E como estamos falando de cor, o nosso arquivo referência também ganhou uma nova escala de cor, que é para a gente acompanhar exatamente tudo o que acontecer de acordo com as alterações que a gente for fazendo em cada controle, belezinha? E a primeira semelhança que teremos com o nosso equilíbrio de cores é que aqui na cor seletiva a gente também vai trabalhar com barrinhas deslizantes. Além de que aqui a gente também vai poder mexer nas áreas de realces, meios tons e sombras da nossa imagem. E para isso, basta vir aqui em cores, clicar e escolher as opções brancos, neutros ou pretos. Os brancos serão os realces, os neutros serão os meios tons, enquanto que os pretos serão as áreas de sombra. Uma diferença, no entanto, é que na cor seletiva a gente vai ter uma barrinha a mais e é ela que vai nos permitir a controlar o nível de luminosidade dessas áreas e também de cada uma das cores que a gente for mexer. Belezinha até aqui? O restante, todavia, vai funcionar exatamente da mesma forma. Vou trocar aqui para os neutros um minutinho e vamos fazer o teste. Aqui a gente tem a barrinha de ciano. Se eu jogo essa barrinha para a direita, eu estou aumentando o ciano da minha cena. Enquanto que se eu retiro o ciano, eu estou adicionando o vermelho. Ou seja, exatamente como lá no equilíbrio de cores. No magenta, a mesma coisa. Se eu adiciono mais magenta, ele começa a ficar tingido de magenta, e se eu retiro o magenta, agora ele começa a ficar tingido de verde. Vou retornar aqui para o zero. O amarelo, a mesma coisa. Se eu empurro ele para a direita, ou seja, avanço com ele, estou colocando mais amarelo aí na área em que eu estiver mexendo. Enquanto que se eu retiro o amarelo, isso quer dizer que eu estou adicionando azul. Belezinha? A última aqui, então, vai ser o preto. O preto vai ser a mesma coisa. Então, se a gente avança com ele para a direita, a gente está adicionando o preto, está escurecendo essa área. Enquanto que se a gente retira o preto, obrigatoriamente a gente está clareando essa área. Belezinha? Bem fácil, né? Então, vamos começar lá com a nossa primeira cor, os vermelhos. Uma coisa importante aqui que você precisa entender é que cada cor que a gente escolhe aqui, a gente vai trabalhar ela na nossa imagem. Isso é, se eu tiver uma área que tem vermelhos ou influência de tom de vermelhos, é nela que a gente vai estar trabalhando. Se eu trocar isso para azul, então os vermelhos não serão afetados. A única coisa que será afetado é qualquer coisa que for azul ou tiver influência de azul. Belezinha? Então vamos conversar pelos vermelhos. Mas se você não sabe exatamente se existe um tom de vermelho na sua cena ou onde exatamente ele está, você pode começar mexendo na nossa barrinha de preto. Ou seja, se a gente jogar lá para frente ou para trás em especial, que começa a esbranquecer aí essa cor, a gente vai reparar exatamente onde é que a gente tem influência de vermelho. Você pode ver aqui que na minha imagem, como era bastante nítido, tudo que era vermelho aqui, que estava pintado de vermelho, acabou ficando um pouco desbotado. Por quê? Porque eu clareei essa cor no sentido de que eu tirei um pouco da saturação dela. Da mesma forma, eu poderia jogar o preto lá para frente e reforçar essa cor, ou seja, deixar esse vermelho um pouco mais escuro, belezinha? Então agora a gente já sabe exatamente quais são as áreas que a gente está mexendo. Veja também que, por exemplo, nessa área aqui, ó, dessa setinha em cima dessa foto meio maluca aí, a gente tem uma área de laranja, ela não é vermelha.
Mas ela está sendo afetada por quê? O laranja ele é formado de amarelo mais vermelho. Ou seja, ele tem influência de vermelho e também vai sofrer essa pequena alteração aí, ok? Vou retornar aqui para o zero e a gente vai começar a ver cada um desses controles. Tranquilinho? Lembrando que em todos esses controles, o que a gente vai estar fazendo é adicionando influência ou removendo influência de outras cores na cor que a gente tiver escolhido aqui em cima. Então no vermelho, se eu adicionar ciano, eu estou adicionando ao vermelho um pouco mais de azul claro. Se eu pegar e adicionar um pouco mais de amarelo, então o meu vermelho vai se somar ao amarelo e vai ir para um tom mais próximo de laranja. E por aí vai. Todas as cores vão funcionar exatamente assim. Então vamos lá. Como eu disse, essa barrinha aqui a gente tem o ciano. E como é que o ciano funciona? A gente pode adicionar mais ciano, ou seja, a gente está adicionando uma leve influência de azul claro, ou a gente está adicionando vermelho. Lembrando que, como a gente já tinha o vermelho e adicionou mais vermelho, nosso vermelho aqui ficou um pouco mais vibrante aí, ok? Eu vou preferir jogar ele mais para o ciano mesmo, para deixar ele num tom de vermelho mais escurinho, queimado, ok? No magenta, se a gente adiciona magenta, ele vai começar a ir para um vermelho um pouco mais próximo ali do violeta. Enquanto que se a gente reduz o magenta, a gente está adicionando o verde. Lembrando que o verde é composto de amarelo e azul, belezinha? Vou jogar ele novamente para frente. Depois aqui a gente vai ter o amarelo. O amarelo ele vai pender do amarelo para o azul. Então, se eu adiciono mais amarelo, o meu vermelho começa a ir para um tom mais próximo de laranja, enquanto que se eu reduzo o amarelo, eu estou adicionando azul. Logo, a minha cor vermelha, ela vai para um tom mais próximo do violeta, do roxo. Por fim, a gente tem o preto. Se a gente adiciona o preto, a gente vai escurecer essa cor, enquanto que se a gente reduz o preto, a gente vai clarear essa cor, ok? Eu vou jogar ela um pouquinho mais pra frente para deixar ela um pouquinho mais escura aí. E agora eu vou dar uma acelerada no vídeo aí, enquanto que eu vou passando por cada uma das outras cores. Então o que eu vou estar fazendo? O mesmo que a gente já fez no restante. Adicionando aí tendência ou de ciano ou de vermelho, ou de magenta ou de verde, ou de amarelo ou de azul, ou de preto ou de branco, belezinha? Então daqui a pouco eu tô voltando com as cores aí alteradas, e aí a gente vai ver as áreas de luminosidade da nossa imagem, belezinha? Então eu já volto. Bora então ver as nossas áreas de luminosidade agora, começando pelos realces. Então vou escolher aqui os brancos, e dessa vez eu vou querer dar uma tendência mais fria para a nossa imagem. Então o que eu vou fazer? Vou adicionar um pouco mais de ciano aqui para ele, vou colocar um pouquinho mais aqui tendendo para o verde, no amarelo aqui eu vou jogar um pouquinho mais para o azul, e aqui eu vou clarear um pouquinho mais. Depois eu vou para as sombras. Nas sombras eu vou fazer a mesma coisa, então vou adicionar um pouco mais de ciano e a gente já pode ver aqui os nossos reflexos ficando um pouquinho mais azulados. Vou adicionar um pouquinho mais de verde, vou adicionar um pouquinho mais de azul, talvez um pouquinho menos. E aqui no preto eu vou escurecer um pouquinho mais. Depois disso, vou para os tons neutros, ou seja, os meus meios tons. Mesma coisa, adicionar um pouquinho mais de ciano, um pouquinho mais de verde, um pouquinho mais de azul. Vou mexer aqui nos nossos pretos para dar uma escurecida. Tô achando que ficou demais. Vou voltar um pouquinho aqui o ciano. Um pouquinho mais para o magenta, um pouquinho mais aqui para o nosso azul. Ok, belezinha. E agora bora ver o que aconteceu com a nossa imagem enquanto que a gente estava fazendo essas alterações aí nas influências de cor de cada cor e também de cada área da nossa imagem. Retirando o nosso efeito, a nossa imagem fica assim. Ou seja, se você reparar bem, antes a gente tinha uma imagem com os tons um pouco mais amarelados no geral e também com tons mais quentes aqui na nossa imagem. Enquanto que depois que a gente utilizou aí a nossa cor seletiva, a gente alterou completamente as nossas cores e também deu uma mexida nas áreas de luminosidade, deixando as cores um pouco mais frias. Caso a gente tenha gostado parcialmente aqui desse efeito que a edição criou, mas a gente achou que está um pouquinho forte demais, a gente pode vir aqui na opacidade e diminuir um pouco a influência dessas alterações, ok? E sobre a nossa aula de hoje é isso, espero que você tenha gostado e na próxima aula a gente vai falar sobre as camadas vibratilidade e matiz saturação. Então até lá! E aí, gostou da aula? Se sim e ainda estiver assistindo pelo YouTube, deixe seu like aí no vídeo, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para você ficar por dentro sempre que um novo vídeo aparecer por aqui. Além disso, segue a gente lá no Insta, curte a nossa página no Facebook para ficar sabendo sempre que a gente soltar um spoilerzinho sobre os nossos novos conteúdos que estão vindo por aí, ok? Então, até a próxima aula, bye bye!